A terra sob os nossos pés parecia respirar. Estávamos no Rancho Skinwalker, um lugar que muitos chamam de epicentro do inexplicável. A equipe de investigação, acostumada a lidar com o bizarro, encontrou algo que fez até os mais céticos prenderem a respiração. No solo árido, uma marca de queimadura perfeitamente circular se destacava, com quase 2 metros de diâmetro. Não havia fumaça, nem cheiro de queimado, apenas calor, um calor intenso que irradiava para cima, distorcendo o ar como num dia de verão. Um dos nossos, o investigador, um homem que já tinha visto de tudo, se aproximou lentamente. A curiosidade era palpável. Ele estendeu a mão hesitante para tocar a superfície. No momento em que seus dedos quase encostaram na terra, uma força invisível o empurrou para trás. Ele cambaleou, sentindo uma repulsa imediata, um nó no estômago que virou náusea. Seu rosto ficou pálido e ele se ajoelhou, tentando controlar o vômito que subia pela garganta. Quase ao mesmo tempo, o medidor Geiger que ele carregava no cinto começou a apitar freneticamente. O som agudo cortava o silêncio, indicando níveis de radiação muito acima do normal. O líder da equipe, um veterano com anos de experiência em fenômenos paranormais, assistia a tudo de perto. Ele não disse uma palavra. Não havia choque em seu rosto, nem surpresa. Apenas uma profunda compreensão e uma resignação quase dolorosa. Seus olhos percorreram a marca no chão, depois o investigador pálido e, por fim, o céu azul que começava a escurecer. Ele parecia entender algo que nós, os outros membros da equipe, ainda estávamos tentando processar. Para ele, aquilo não era novidade, mas mais uma confirmação de algo que já sabia. A Terra guarda segredos que desafiam a nossa sanidade. De repente, sem aviso, uma sombra gigantesca e disforme passou rapidamente sobre nós. Não veio de nenhuma direção discernível. Simplesmente apareceu acima, cobrindo o rancho por um instante. Então, desapareceu no horizonte, tão rápido quanto surgiu. Não era um avião, não era uma nuvem. Era algo que desafiava a lógica, algo que parecia zombar da nossa tentativa de explicação. O líder da equipe apenas balançou a cabeça, um gesto quase imperceptível. Aquela sombra era um lembrete de que estávamos apenas arranhando a superfície do que o Rancho Skinwalker realmente era. O pulso do rancho parecia intensificar-se, como se a terra mesma estivesse despertando, atenta à nossa presença invasiva. A cada passo, a cada nova descoberta, uma camada do mistério se revelava, apenas para mostrar que havia mais profundidade do que poderíamos imaginar. A sensação de estar sendo observado era constante, um frio na espinha que não vinha do vento. O ar, antes parado, começou a se mover em redemoinhos sutis, mas perceptíveis, levantando poeira e pequenas folhas secas. A marca de queimadura no chão parecia pulsar com uma energia própria, um coração invisível batendo sob a crosta terrestre. A náusea do investigador diminuiu, mas o tremor em suas mãos permaneceu, um testemunho silencioso do que havia sentido. O medidor Geiger continuava a emitir seu som estridente, uma melodia dissonante em meio ao silêncio opressor do rancho. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários onde você está assistindo. O Rancho Skinwalker sempre foi um lugar estranho, um imã para o inexplicável. Antes mesmo da nossa equipe chegar, o local já era o epicentro de histórias que desafiavam a lógica. Para entender o que estávamos vivendo, era preciso voltar no tempo, muito antes de qualquer medidor Geiger apitar. Aquele pedaço de terra, aninhado em Utah, sempre teve uma aura de mistério. As tribos nativas americanas, que viveram ali por séculos, evitavam a área. Eles contavam lendas sobre criaturas sombrias, monstros que mudavam de forma e que habitavam o vale. Histórias passadas de geração em geração, avisos antigos sobre um lugar onde o véu entre os mundos era mais fino.
Eles entendiam que certas coisas não deveriam ser perturbadas, mas o homem branco, com sua sede de conquista e explicação, não ouviu. Nos séculos seguintes, colonos e fazendeiros tentaram se estabelecer no rancho. Eles queriam domar a terra, construir suas vidas ali, mas o rancho tinha outros planos. Os relatos começaram a se acumular. Avistamentos de OVNIs em formatos estranhos, luzes que dançavam no céu noturno, gado mutilado de formas que nenhum predador conhecido poderia fazer. Eram ferimentos cirúrgicos, precisos demais para animais selvagens. Os fazendeiros que tentaram viver ali foram expulsos por eventos aterrorizantes. Um deles, Terry Sherman, documentou a perda de mais de 100 cabeças de gado em apenas 2 anos. Animais desapareciam sem deixar rastros ou eram encontrados mortos de maneiras bizarras. Ele e sua família viram criaturas gigantescas, humanoides com olhos vermelhos brilhantes que pareciam observá-los das sombras. Certa vez, um ser parecido com um lobo, mas muito maior e com olhos fosforescentes, atacou seu gado e parecia invulnerável a tiros. As tentativas de exploração mineral na área também sempre acabaram em fracasso. Máquinas quebravam sem motivo aparente, trabalhadores se acidentavam ou simplesmente se recusavam a voltar. Era como se o rancho tivesse uma inteligência própria, defendendo-se de qualquer invasão. Aquelas pequenas atitudes e decisões dos antigos proprietários, de ignorar os avisos das tribos e de tentar impor sua vontade àquele lugar, pareciam ter acumulado uma tensão. Cada ato de desrespeito à natureza e ao local adicionava uma rachadura à sanidade de quem tentava decifrar seus segredos. Os primeiros investigadores, antes da nossa equipe, também subestimaram a natureza dos fenômenos. Eles chegavam com seus equipamentos de ponta, suas teorias científicas, e saíam com mais perguntas do que respostas, e muitas vezes com o espírito abalado. Um pesquisador relatou ter visto uma criatura enorme, com quase 3 metros de altura, que se movia rapidamente pela propriedade. Outro, durante uma vigilância noturna, jurou ter ouvido vozes vindas do subsolo, falando em uma língua desconhecida. A gradual deterioração da sanidade de alguns que tentaram desvendar os mistérios do rancho era notável. Alguns desenvolveram insônia severa. Outros relatavam pesadelos vívidos e repetitivos. E havia os que simplesmente desistiram, incapazes de lidar com a constante sensação de estar sendo caçado. Um dos cientistas que passou meses no rancho chegou a ter um colapso nervoso, alegando que o rancho estava falando com ele, que as entidades se comunicavam através de imagens na sua mente. Ele foi afastado, desacreditado, mas seu testemunho ecoava entre os poucos que realmente sabiam o que acontecia ali. Aqueles que permaneceram, como o nosso líder da equipe, aprenderam a encarar o inexplicável não com medo, mas com uma aceitação resignada. Eles sabiam que o rancho não era um lugar comum, era um ser vivo, ancestral, que reagia a cada movimento, a cada pensamento. A sensação de impotência e medo crescia a cada dia, e a cada fenômeno novo, a equipe percebia que estava lidando com algo muito maior do que simples fenômenos paranormais. Estávamos em um campo de batalha invisível, e o inimigo era a própria Terra. A equipe de investigação, depois de inúmeros experimentos e observações, começou a perceber um padrão nos fenômenos. Eles não eram aleatórios. Não eram meros caprichos de um lugar assombrado. Havia uma lógica, ainda que alienígena, por trás de cada evento. Notaram que as ocorrências pareciam reagir a certas frequências de som ou luz. Um som em particular, uma espécie de zumbido de baixa frequência, parecia acalmar a atividade, enquanto luzes estroboscópicas, especialmente em certos comprimentos de onda, pareciam intensificar os fenômenos.
Era como se o rancho fosse um organismo gigante, respondendo a estímulos. O líder da equipe, com sua experiência e intuição, sugeriu que talvez o rancho não fosse apenas um local de ocorrências, mas uma entidade em si, consciente e responsiva. Se isso fosse verdade, talvez pudessem tentar uma comunicação controlada. A ideia era arriscada, quase insana, mas a curiosidade científica e a busca por respostas eram mais fortes do que o medo. Eles montaram um novo experimento, desta vez com a intenção de provocar uma resposta direta. Usaram emissores de som e luz, calibrados para as frequências que pareciam ter maior impacto, e um sistema de gravação de alta sensibilidade para captar qualquer anomalia. A noite escolhida para a tentativa de comunicação foi tensa. O ar estava pesado, carregado de uma energia quase palpável. O céu estava sem estrelas, uma escuridão opressora que parecia engolir o rancho. O investigador, que havia sentido a repulsa da marca de queimadura, estava pálido, mas determinado. A equipe posicionou-se a uma distância segura, com o líder da equipe no comando dos equipamentos. Eles ativaram os emissores de som na frequência calmante primeiro, observando se havia alguma alteração no medidor Geiger, que ainda apitava erraticamente. Por alguns minutos, nada. Apenas o zumbido baixo e constante preenchendo o ar. Então, o líder da equipe deu o sinal. A frequência do som mudou. Um tom mais agudo e penetrante começou a reverberar pelo rancho, acompanhado por pulsos de luz estroboscópica em tons de azul e verde. A reação foi imediata e avassaladora. O medidor Geiger enlouqueceu. Seus apitos se transformaram em um ruído contínuo e ensurdecedor. Objetos pesados dentro de um dos galpões próximos começaram a se mover. A equipe podia ouvir o arrastar de metal, o ranger de madeira, como se mãos invisíveis estivessem jogando coisas para cima e para baixo. Então, os sons guturais começaram. Não eram vozes no sentido humano, mas uma série de ruídos profundos e ressonantes que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. Era como se a própria terra estivesse gemendo ou talvez rugindo. Os sons eram primitivos, aterrorizantes e pareciam penetrar até os ossos. O chão sob os pés da equipe começou a vibrar levemente e uma névoa fria, mas sem cheiro, começou a subir do solo, envolvendo tudo. O pânico começou a se instalar. O investigador, que estava mais próximo da área de atividade, tropeçou para trás, seus olhos arregalados de terror. O líder da equipe, apesar de sua fachada calma, percebeu que haviam ido longe demais. Aquilo não era um fenômeno a ser estudado à distância. Era uma manifestação direta, uma resposta clara e irrefutável de uma entidade invisível, mas poderosa. "Recuar! Recuar agora!" gritou o líder da equipe, sua voz quase inaudível em meio ao caos de sons. Eles se retiraram às pressas, deixando os equipamentos para trás, aterrorizados e chocados. Quando alcançaram uma distância segura, o barulho diminuiu, os objetos pararam de se mover e a névoa se dissipou. A equipe estava exausta, abalada até o âmago. Eles compreenderam que o rancho Skinwalker não era apenas um local de eventos inexplicáveis, mas uma entidade em si, consciente e responsiva. Não era um mistério a ser resolvido, mas uma força a ser respeitada. A partir daquele dia, a equipe de investigação mudou sua abordagem. Eles abandonaram a ideia de resolver o mistério, de desvendar completamente os segredos do rancho. Em vez disso, optaram por monitorar e registrar os fenômenos de uma forma mais respeitosa, aceitando que havia limites para a compreensão humana. Eles aprenderam a observar, a documentar, mas sem tentar forçar uma interação ou uma explicação. O rancho tinha sua própria vontade, sua própria existência, e eles, como meros observadores, precisavam reconhecer isso.
Eles aceitaram que alguns mistérios devem permanecer, intocados pela ciência, preservados em sua essência enigmática. O Rancho Skinwalker não é um lugar para ser conquistado, mas um enigma a ser reverenciado.